Olá, queridos alunos do terceiro ano, ensino confirmatório. Nós vamos hoje, então, olhar a lição de número 33, o ofício das chaves e a confissão. Durante essa semana, várias coisas aconteceram, eu fui protelando o envio desta lição e somente hoje, domingo, então, que eu estou enviando para vocês, ok? Eu tive alguns contratempos durante essa semana, algumas atividades a mais, inclusive um sepultamento, e por isso eu acabei protelando o envio dessa lição, mas também na certeza de que, como nós não temos a confirmação agora na metade de junho, então nós temos um bom tempo para revisar o material, e o fato de ter atrasado então alguns dias o envio dessa lição não é um problema de ordem fundamental, tá? Não é um problema que não vai ser resolvido. Então nós vamos analisar a lição 33, encerramos assim a quinta fase, né? Entramos na semana que vem na sexta unidade, sexta e última unidade. Então até agora nós estudamos nas últimas lições o Santo Batismo, também a Santa Ceia. Eu conversei com vocês e vocês leram nas lições sobre o que caracteriza o batismo, a ordem da palavra de Deus, o elemento visível, a água, o que caracteriza a Santa Ceia também, a mesma coisa, né? A ordem de Jesus, tomai e comei, tomai e bebei, e os elementos visíveis, o pão e o vinho. Nós vimos sobre Santa Ceia que ela não é transformada, ou seja, o ensino chamado transubstanciação, ele não tem fundamentação bíblica, assim como também o ensino de algumas igrejas reformadas calvinistas, que falam numa representação, num simbolismo. A nossa igreja, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ela prega unanimemente a doutrina da presença real do corpo e sangue de Cristo, juntamente com o pão e o vinho na Santa Ceia. Jesus Cristo verdadeiramente presente com seu corpo, seu sangue, através do pão e do vinho na Santa Ceia, nas igrejas da IELB. Esse é o nosso ensino, ok? E nós nos diferenciamos do ensino da transformação, do ensino da transubstanciação, como também nos diferenciamos do ensino do simbolismo, onde estão presentes aquele viés racionalista de Calvino, né? Entendo, então creio, Lutero vai dizer, não, está escrito, então eu creio, ok? Assim como também a questão do uso do suco de uva, não é bíblico, não está na Bíblia, e nós como igreja, como IELB, nós não ensinamos e não entendemos que o uso do suco de uva seja correto, ok? Lição 33, o ofício das chaves e a confissão, é o que se propõe, então, a lição de hoje. Oração. Bondoso Deus, amado Pai Celestial, obrigado por esse domingo de Pentecostes, por todas as bênçãos e dádivas que recebemos de Tua mão. Nós te louvamos porque podemos avançar em mais uma lição, a lição 33, o ofício das chaves e a confissão. Abençoa, Senhor, o nosso estudo, nossa reflexão, nossa aprendizagem. Em nome, por amor de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Você pode ler, então, no começo dessa lição, o entendimento sobre o ofício das chaves e a confissão. Diz o texto, né, que está na página 167, o que é o ofício das chaves? É o poder peculiar que Cristo deu à sua igreja na terra para perdoar os pecados aos pecadores penitentes e retê-los aos impenitentes enquanto não se arrependerem. Então, o que é o ofício das chaves? O ofício das chaves é um poder real, verdadeiro, que Jesus deu à sua igreja na terra, dizendo assim, aqueles que vocês perdoarem os pecados estão perdoados. Aqueles que vocês não perdoarem os pecados, eles não são perdoados. E onde é que está a base deste ensinamento, né, chamado ofício das chaves? Está lá, por exemplo, no Evangelho de Mateus, né, quando Jesus, falando a Pedro no sentido de ser
um dos líderes do grupo dos apóstolos, Jesus diz, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que perdoares na terra será perdoado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. O perdão que a Igreja de Cristo, organizada, proclama aqui na terra, ele é acolhido no céu. O não perdão, a não proclamação do perdão, vale também para o céu. Então, a função da igreja é uma função bastante importante através deste ensino que se chama ofício das chaves. Ok? E que crê segundo essas palavras, na página 167 do lado esquerdo, na coluna, diz ali, olha, tudo aquilo que os ministros de Cristo, ministros no sentido de servos, representantes, todos aqueles servos de Cristo devidamente chamados pela congregação, fazem com a congregação por ordem divina, é tão próprio e válido como se o próprio Cristo na terra estivesse fazendo. Olhem a importância dessa afirmação. É como se Jesus mesmo estivesse proclamando o perdão quando os ministros de Cristo fazem isso de maneira efetiva, de maneira pública, de maneira responsável. Ok? É como se Cristo estivesse anunciando o perdão dos pecados. E do mesmo modo, também vale aqui as palavras que é como se o próprio Cristo estivesse, no caso de afastamento de alguém, né? Quando excluem da congregação cristã os pecadores manifestos e impenitentes. Sim, é função da igreja cristã afastar, dar tchau àqueles pecadores que não querem se arrepender, que não reconhecem os seus pecados e que não andam conforme a doutrina e a vida da igreja. Isso cabe ao ofício das chaves. Mas esse capítulo 33, lição 33, ela também fala sobre a confissão. O que é a confissão? A confissão é o ato de nós, como pecadores, nos achegarmos diante de Deus e reconhecermos que somos pecadores e pedir a Deus que nos dê o seu perdão. Como é que a gente faz essa confissão? Notem que são dois assuntos. O primeiro deles, o ofício das chaves. O poder que a igreja tem de transmitir, de falar, né, de promulgar o perdão de pecados ou a retenção desse perdão. Isso é o ofício das chaves. Agora vem a confissão. O que é a confissão? Confissão é o ato de nós nos chegarmos diante de Deus e confessarmos os nossos pecados. Como é que a gente faz isso? De duas formas. A confissão pública é a primeira. Confissão pública é aquele momento no culto, logo no início do culto, onde nós nos achegamos diante de Deus de maneira verdadeira, reconhecendo e confessando os nossos pecados, né? Senhor, pequei, reconheço os meus pecados, sei que sou um miserável pecador e peço perdão. Confissão pública. E o pastor, então, ele anuncia publicamente o perdão desses pecados, né? Dizendo, olha, todos aqueles que creem em Jesus, que estão arrependidos e que querem ter uma vida santificada, já têm o perdão de Deus, né? Vai em paz, teus pecados estão perdoados. Mas existe uma segunda forma. Qual é essa segunda forma? Primeira, a confissão pública, no culto público, todo mundo junto. Segunda, a confissão individual. É quando eu peço um momento de diálogo com o meu pastor e, confiando no meu pastor, confesso o pecado que aperta o meu coração, que me incomoda. Pastor, eu roubei umas bergamotas lá do meu vizinho. Né? O pastor diz, então você vai lá, diga isso para o seu vizinho, devolva as bergamotas ou pague por elas, peça perdão e diga que nunca mais vai fazer, e assim então Deus vai perdoar o teu pecado. Eu e o meu pastor. Claro que eu usei aqui um exemplo
de bergamota, né? Um exemplo nada a ver, mas assuntos mais sérios, e eu trato seguidamente de assuntos bem sérios aqui dentro do escritório pastoral. Nunca falo para ninguém, porque a confissão ela é particular, é entre o pastor e a pessoa, tá? Então, duas formas de confissão: a confissão pública e a confissão particular ou auricular. Auricular significa no ouvido. A minha confissão no ouvido do meu pastor. Certo? Muito bem. Então, este é o assunto da lição 33, o ofício das chaves e a confissão. Tem todo o texto para ser lido ali na página 167 e também na página 168, né? Tem todo o texto aqui, onde vocês podem ler então sobre essa lição, o ofício das chaves e a confissão. Na página 169, ali existe então perguntas e respostas, né? As perguntas para serem respondidas, a 169 e também na página 170. Então vocês vão ler a lição, vocês vão responder as perguntas, e essa semana eu vou propor algo diferente. Ao invés de eu fazer perguntas para vocês por escrito, eu vou pedir que vocês me façam observações. Então, pelo menos 3 observações sobre esse texto do ofício das chaves e da confissão. Por escrito, você vai escrever no seu caderno 3 tópicos que você considerou mais importante. Eu considerei importante lá no ofício das chaves o texto lá de Mateus, quando Jesus diz a Pedro. Eu achei importante a confissão auricular, a confissão de ouvido. E eu achei importante quais os pecados que nós devemos confessar. E aí você vai abordar, vai explicar em 2, 3 linhas cada um desses 3 tópicos, então, que você achou importante, certo? Você vai assistir o vídeo, você vai ler a lição, responder as perguntas, vai pegar uma folha de papel e apontar 3 assuntos que você considera mais importante. 3 temas. E vai falar um pouquinho sobre cada um destes 3 assuntos, certo? Então você vai fazer em torno de 3 a 5 linhas para cada assunto, escrever um texto, tirar uma fotografia e me manda no meu WhatsApp então, tá bom? O ofício das chaves e a confissão, acredito que era isso. Nós agora vamos para a 6ª unidade. Sou membro da igreja. O que significa ser membro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, tá? Então é isso que nós vamos ver a partir da próxima lição. Os objetivos da igreja, a igreja como um corpo vivo, onde é que está localizada a verdadeira igreja cristã. E a igreja cristã, eu já vou antecipar o assunto, ela tem 2 características: fidelidade à palavra e fidelidade ao sacramento. Ali onde a palavra é pregada e os sacramentos administrados, ali está a igreja. Aí você olha ao redor, no mundo que você existe, e vê tantos absurdos, tantas bobagens que são pregadas e praticadas por entidades que se dizem igrejas. E aí você vai tomar a sua decisão. Olha, essa aqui não é uma igreja cristã. Isso aqui é um clube, uma sociedade. Igreja tem outro tipo, ou outra qualidade, peculiaridade. Igreja tem o propósito de pregar a palavra, anunciar a Jesus Cristo e celebrar os sacramentos. Isso faz parte da igreja cristã. Se envolver com festa, com baile, com rifa, com bingo e com jogos e com tantas outras bobagens que existem, isso não é função da igreja. Isso é função de clube social, não da igreja. Igreja cristã tem outra característica. E nós, como IELB, somos uma igreja confessional. Uma igreja que quer manter-se fiel aos ensinamentos de Jesus e aquilo que Jesus requer da sua igreja. Perfeito? Se alguém entende
ou acha que a nossa congregação, que a nossa paróquia deve se envolver com política partidária, né? Não faz parte da igreja. Nunca o pastor Gerson vai subir no púlpito e fazer propaganda a favor do Bolsonaro ou contra o Bolsonaro. Isso não é função da igreja. Função da igreja cristã não é viver, promover e organizar bailes e festas. E aí você olha ao nosso redor, mesmo igrejas luteranas no nome, né, que organizam bailões, bailes e etc e tal, isso é função da igreja? Não. É contra ir num baile? Não, não tem problema nenhum. Só não é responsabilidade da igreja. Organizar bailes, eventos, etc. é responsabilidade de clubes e não de igreja. A igreja tem outro propósito. A igreja tem outra preocupação, que é manter e pregar a palavra de Deus de maneira pura e verdadeira para as pessoas. Certo? Bom domingo, Deus os guarde então, e até a próxima semana. Eu aguardo as três tópicos de vocês com as explicações daquilo que vocês entenderam de mais importante sobre essa lição do ofício das chaves e da confissão. Tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo então.